Olá pessoal, mais uma vez, outra semana, Daniel Simões, mestre cervejeiro da Confra, estamos aqui em Barão Geraldo, que é onde fica a Confra, e eu estou vendo esse cenário. Não, dessa vez. Pensei que eu ia ficar olhando esse negócio, porque fazer você sofrer na justa, pelo amor assim, de Deus. né? Então conta a história, que eu sei que tem historinha. Assim, hoje nós vamos fazer uma degustação aqui de um estilo que é um clássico dentro da história da cerveja, né? Talvez o maior expoente da escola britânica numa versão fabricada no Brasil, que é uma Pale Ale clássica, tá? Pois é, a história da Pale Ale é uma história muito interessante, porque ela é uma cerveja muito típica da história britânica que acompanhou a Revolução Industrial. Certo. Duas mudanças, duas novidades que surgiram na Revolução Industrial permitiram a Pale Ale. A primeira, a secagem do malte em fornos modernos, que não davam gosto de fumaça, nem cor muito escura. Então ela já é uma cerveja mais clara. Né? Daí o pale, o pálido, né? E segundo, uma técnica que permitia interferir nos minerais da água, né? A gente conversou numa outra ocasião sobre minerais da água, né? Então a Pale Ale é fruto desse período, né? E nesse período ela se populariza pela Europa, particularmente pelo Reino Unido, como a bebida do trabalhador, do operário da Revolução Industrial. É muito comum que quase diariamente o operário saia do seu trabalho ou nas minas ou nas fábricas e vá a uma casa pública, uma public house, um pub, né? Tomar uma ale. Nos britânicos não existe beer, existe ale, né? O cara chama ale, ale equivale a cerveja, tá? E essa então é o estilo que nasceu desse período. E ela praticamente desapareceu nos anos 70. Ah, é? É, porque o que aconteceu? A massificação da cerveja. A cerveja Pilsen, na mão das grandes companhias transnacionais, tornou-se um padrão meio que homogêneo. Muita propaganda, só se achava a Pilsen e as ale praticamente sumiram. Não tinha noção disso. Muito interessante. Como aqui a gente, né, só agora está vivendo essa revolução, né, da cerveja artesanal. E no Reino Unido surgiu um movimento chamado CANRA, que é a Campaign for Real Ale. Então, no final dos anos 70, alguns britânicos começaram a redescobrir a ale verdadeira, né? Que inclusive na origem era chamada cask ale, era feita dentro de barril. Você tirava do barril para o copo, um pouquinho assim de espuma só, né? E essa era a que se tomava na Revolução Industrial e hoje em versão moderna, né? Que barato. Então, acho que depois de tudo isso a gente pode dar uma olhadinha no que tem aqui dentro. Já encheu de água mesmo, agora eu quero. Agora tem que ver, né? E o interessante, eu escolhi aqui um exemplar bem comercial, que também é de uma grande companhia transnacional, que é a Kirin, né? Uma das maiores cerveja hoje atrás da Ambev. E veja que mesmo as grandes estão tendo que buscar esse segmento especial de cerveja, né? Para atender a um público que está querendo cervejas melhores. Que está cada vez mais exigente, né? Então nós precisamos buscar notar que esse tipo de cerveja vai aparecendo no portfólio das cervejarias comerciais também, né? Eu tenho assim, visto que algumas cervejarias estão começando a se preocupar em ter cervejas mais densas, mais cuidadosas. Apesar de que eles não abrem mão daquela cervejinha para tomar gelada. Tem para todos os gostos, né? Mas o interessante é que essa aqui, então, é de uma grande empresa, né? É engraçado, apesar de grande empresa industrial, é perceptível uma densidade nela, né? Você vê, né? Uma coloração, né? Vamos ver a parte de aroma. Um aroma caramelizado, nota de pãozinho, principalmente o caramelinho é típico dela. Exatamente. Nunca imaginei uma indústria fazendo uma ale. Assim. Impressionante. Mas tem um bastidor, né? Era uma pequena fábrica em Blumenau. Ela foi incorporada. Esse movimento é que está acontecendo. As grandes estão incorporando as pequenas. E estão mantendo suas operações. Isso é o mais legal da históa. Enquanto for assim, está ótimo. É que acontece muito no Rio também, né? Claro. Muitas empresas do lado das montanhas do Rio de Janeiro. Metrópolis. Exatamente. E é muito importante, isso também garante uma certa popularização, né? Nós já temos uma cerveja que está se tornando acessível, com um preço razoável, né? Então é uma boa introdução para quem quer ter um pouquinho da ideia. A entender o que é um artesanal. Exatamente, e particularmente um pouco da Inglaterra, né? Aqui no nosso copo. Muito boa a história também. Interessante, né? Saúde. Morro de inveja. Agora semana que vem a gente volta com mais coisa. Toda semana a gente tem cerveja na nossa programação. E muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, rapaz.
Tchau, gente.